nós estamos com uma promoção, nosso mega pacote. São 50 cursos. E eu vou mostrar aqui o que você vai receber quando contrata esse pacote, mas eu vou falar de apenas um curso. Achei a melhor forma de entendermos que não é um curso com 50 módulos ou algo do tipo, são efetivamente 50 cursos independentes entre si. Vamos lá, vamos olhar aqui. Eu vou entrar com uma senha que eu fiz. Quando você contrata, você cai nessa tela e aqui estão os meus cursos. E aqui estão todos os cursos que fazem parte do pacote. Vão ter cursos de HTML, de lógica, de C, de Bootstrap, PHP, Python e vários outros. Eu vou pegar um deles para mostrar um pouco de um dos conteúdos que nós vamos trabalhar. É um dos últimos também, então, em certo sentido, eu deixei ele como último nessa sequência aqui, porque ele tem alguns aspectos mais avançados. É um jogo de senha. Vamos entender o que você vai aprender nesse curso. Claro, não se trata de um curso para aprender a criar jogos ou criar jogos de tabuleiro ou algo do tipo. Nós estamos usando como instrumento para ensinar JavaScript avançado. Você pode olhar e vai perceber que nós temos 30 videoaulas aqui. Desde a primeira que nós explicamos o projeto, passando por passando conteúdos mais básicos de lógica de programação, mas de forma bastante rápida e chegando já na terceira aula, quarta aula, em conteúdos relativamente avançados. Passo a passo, aula a aula, o que você irá construir é este jogo aqui. Um joguinho de senha, quem talvez já tenha jogado quando criança. Basicamente, você tem aqui que são gerados randomicamente posições, preto, branco, etc. E você tem que adivinhar. E aqui você tem alguma dica. Um branco e um preto quer dizer que uma dessas quatro está na cor certa, na posição certa, e uma das outras está na cor certa, mas na posição errada. Então, eu, por exemplo, vou dizer que não é nem o preto nem o verde, vou dizer que seja o roxo. Vamos dizer que o azul fique em outra posição, mas eu tenho talvez o branco e o vermelho, que eu não tinha colocado ainda, e o azul em outra posição. E ele me dá uma nova resposta. 3 em posições erradas. Talvez o azul realmente estivesse aqui. Talvez o branco e vermelho sejam pares, mas em outras. E talvez o roxo não seja a posição correta, a cor correta, e seja, na verdade, o preto ou o verde. E eu vou tentando adivinhar até acertar. Este é o jogo. Eu clico aqui, vou construindo, vou tentando adivinhar, agora eu nem olhei, e ele vai me dando respostas até eu conseguir, ou até eu perder, se eu chegar até a última posição e não tiver adivinhado a senha correta. Ok, por que fazer isso? Por que criar um jogo desse tipo? Para trabalharmos lógica de programação, para praticarmos, para desenvolvermos nosso conhecimento de como resolver problemas, de como criar programas e para expandirmos o conhecimento de JavaScript avançado. Esse curso, ele é disponibilizado bem depois de vários dos outros cursos aqui, cursos introdutórios de JavaScript, lógica de programação em JavaScript, usa aquela lógica de programação procedural, vai ver variáveis, arrays, funções, comandos de controle de fluxo. Esse curso vai ver coisas bem mais avançadas. Vamos ver aqui, por exemplo, este é o código daquilo que nós vimos. Já no início nós começamos a ver, bom, nós temos aqui um array de strings. Essa é uma estrutura do JavaScript, da maioria das linguagens. Eu posso ter um array de strings. Na sequência eu tenho um array de números. Na sequência eu tenho algo um pouco mais sofisticado, que é um array de objetos literais. E em seguida eu tenho a senha, quer dizer, aqueles 4 números que são gerados aleatoriamente. E aqui ele mostra num código razoavelmente sofisticado, que usa um array.from, que é uma forma de automaticamente gerar um array, onde eu defino quantos são os elementos, são 4 posições, e uso o que se chama de um arrow function para gerar um número randômico para cada uma dessas 4 posições. Esse é um código razoavelmente sofisticado. Numa aula, talvez, do nosso primeiro curso de lógica de programação, nós aprendemos algo parecido com isso, mas que talvez leve 5, 10 linhas de códigos para gerar um array randômico de posições. Aqui estamos vendo recursos mais avançados do JavaScript.
E assim, cada um desses elementos vai trazendo coisas novas, ou revisando e aprofundando algo que nós já vimos em outros cursos. Por exemplo, nós temos vários momentos em que nós percorremos arrays. Propositalmente, eu utilizo formas diferentes. Eu uso a forma mais tradicional, que é o for padrão, onde eu tenho uma variável que vai indo do início ao final do array. Mas aí eu uso em outro momento o for in, que usa o índice seguindo por cada elemento do array. E em outros momentos, eu uso aqui novamente o for in. Em outros momentos, eu vou usar outra estrutura, como o for off, que também é uma outra forma de percorrer os arrays. Eu utilizo recursos de ler comandos do teclado. Eu utilizo a forma de inserir diretamente dados HTML através do JavaScript. Eu utilizo comandos do paradigma funcional. Por exemplo, aqui eu uso o find, que ele vai pesquisar no array peças interface, ele vai ver se algum dos elementos corresponde a um determinado código que eu coloco aqui. Para que isso? Para testar o clique do mouse. Aí eu descubro se eu cliquei no mouse aqui, se eu cliquei dentro do preto, ou dentro do branco, ou dentro do vermelho. Novamente, algo que numa primeira lição, numa lógica de programação, a gente talvez precisasse de 5, 10 linhas de código. E aqui um único comando faz isso. E esses comandos, eu uso então o jogo de senha para ensinar o comando find também, o comando map, o comando reduce, são códigos sofisticados. Olhando isso aqui, parece, para quem tem mesmo um conhecimento bom de lógica de programação, mas sem um conhecimento aprofundado de JavaScript avançado e paradigma funcional, pode parecer bastante confuso tudo o que está acontecendo aqui. Aqui, por exemplo, senha e peças, eu uso o operador spread, um outro recurso avançado da linguagem JavaScript. Mas isso não é jogado, isso não é colocado de uma só vez. Se eu quisesse apenas criar um curso para mostrar a construção desse jogo, provavelmente eu poderia fazer isso com 10 videoaulas, talvez. No entanto, são 30 videoaulas, porque na verdade eu estou também ensinando cada código, cada recurso, cada funcionalidade avançada do JavaScript. Tanto que, na verdade, não são quantas fontes. Vamos abrir aqui o folder só para termos uma noção do que nós estamos falando. Nós temos uns 20 e poucos códigos fontes. Se nós abrirmos, por exemplo, o aula 7, esse código fonte, que corresponde à 7ª videoaula, tem apenas essas informações aqui. Já é mais fácil para quem está começando, para quem tem um pouco de conhecimento de JavaScript, entender. Ah, eu estou colocando um código aqui com inner HTML. Aí eu estou usando um código que nós mostramos para desenhar um arco, para desenhar outro arco. Este é o código-fonte da nossa videoaula 7. Quando nós olhamos aqui, este é o aula 7. Ele desenha o que se chama de um canvas, desenha um círculo aqui, desenha um círculo aqui. Nós não estamos indo direto para a construção final do jogo. Nós estamos ensinando um recurso e outro e outro. Em determinado momento nós vamos ensinar o map, em determinado momento nós vamos ensinar o reduce, que também são vistos em outros cursos, em cursos mais tradicionais, em cursos de JavaScript avançado. Nós vemos esses recursos em vários outros conteúdos que lidam com JavaScript, nós vamos ver. Mas aqui nós estamos vendo recursos avançados com o objetivo de criar um programa que você vai seguindo do início ao fim do curso e você vai, ao final, ter esse programa concluído. E o objetivo dele, então, é só praticar programação, praticar o paradigma funcional, praticar os recursos avançados do JavaScript. Este é um dos nossos cursos, dos nossos 50 cursos que você vai receber contratando esta promoção, o nosso mega pacote.